Então, hoje em dia, realmente, tudo está muito fácil, o acesso está muito fácil, então você não precisa andar sozinho. Você não precisa andar sozinho, que é o que faz desenvolver sua personalidade na dança. Os seus passos é que vão ser diferenciados. Você anda na direção de alguém, você procura o que alguém já fez e vai atrás disso. E aí ninguém ganha identidade com isso, né? Ok. Gente, pesado. Queria já convidar vocês a irem prestando bastante atenção no que cada pessoa está aqui falando, né, e tentar, de repente, formular alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, já vai anotando aí, vai guardando sua pergunta, porque depois ela vai surgir aqui para a gente tentar entrar em outros assuntos também, dependendo do que vocês lançarem para a gente aí. Beleza? A gente já ouviu bastante coisa, várias histórias, né? Teve um momento, acho que foi o Clécio que falou sobre a cópia, né, que ela limita a gente, né, nesse momento, mas a gente, acho que trazendo para todos os assuntos, a gente não pode negar que a maioria de nós, se não todos ou a grande maioria, começou a dançar também através de cópia, né? E nessa coisa da identidade, tem uma situação que me traz à mente, que a identidade lembra a idêntico, né? Você está sendo igual a mais um. Será que nesse discurso a gente não estaria trazendo também a coisa da singularidade, né? Quando a gente quer ser diferente do outro, se a gente não busca cópia, né? Se a gente busca ter uma coisa nossa, a personalidade que o Henrique falou na dança, toda essa trajetória de busca, estudo e conhecer, né? A gente não está em busca, de repente, de uma singularidade, de ser diferente, de ser único, e aí essa identidade, de repente, se perde essa história da cultura, né, que vem por trás disso tudo. Como que se dá essa história? Se eu quero ser único, se eu não quero ser igual ao outro dentro daquela dança, eu posso perder a identidade da cultura que está por trás daquele estilo, daquela linguagem, né? Isso acontece sempre, principalmente com as pessoas que sempre chegam e se questionam a palavra proibida. Você conhece a palavra proibida? Chama fundamentos. Quando você fala para alguém que você tem que aprender o tal dos fundamentos, as pessoas entram em parafuso, elas te questionam, porque eu vou ficar igual, quem aprende fundamento não é criativo, vai bloquear a sua criatividade. E eu acho que o que mantém todas essas falando de dança, as danças com a identidade, são exatamente esses fundamentos. Porque você tem que aprender o que veio antes para poder fazer parte daquele universo. Depois que você aprende o que veio antes, você pode criar para aquele universo, né? A mesma coisa você querer ser pintor e não aprender as cores básicas, né? Você já quer aprender como é que você faz o roxo púrpura. Só que você tem que aprender o que é o vermelho, como é que você mistura tintas, como é que você faz aquilo. Música é a mesma coisa, você tem que aprender as 7 notas. Não chega a fazer, eu quero fazer essa harmonia que o cara faz. O cara fez uma harmonia usando 6 dedos lá. Você não sabe o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Como é que você quer fazer harmonia? Então, você tem que aprender. E quando você aprende fundamento, não é passo básico, é tudo. Quando nasceu, quem criou, por que criou, a história atrás daquele passo, a história atrás daquele jeito de se vestir naquela época, por que as pessoas se movimentavam, por que tem aquele nome, aquele passo. E quando você aprende esse passo, você se incorpora dentro daquela cultura. Você começa a entender fisicamente o que é aquela cultura e aquele movimento. Então, quando você tem uma criação sua, você automaticamente vai tentar se mover da maneira que você conhece. E aí sim você vai criar um passo novo para o popping, ou para o locking, ou para qualquer outra coisa. Porque se você criar uma coisa que não se parece com o que veio antes, por que você quer chamar de popping? Você pode chamar de funk. É uma dança nova. Mas se você quer fazer algo novo no popping, você tem que aprender tudo que foi criado no popping. Porque como você vai saber que criou algo novo se você não viu o que veio antes? É óbvio, você tem que conhecer. Mesmo que você queira ser o cara mais criativo do mundo, você tem que ver o que veio antes. Na época que eu comecei, eu era muito inocente também. No caso do locking, várias coisas eu fiz e falava, nossa, nunca vi ninguém fazendo isso é meu.
Até a hora que eu fui vendo os vídeos mais antigos, toda hora tinha alguém que fazia alguma coisa que eu tinha pensado, alguma transição ou forma. E na verdade isso durante um tempo me entristeceu, mas depois me deixou feliz, porque eu falei, então eu entendi a dança. Porque sem ver o que o cara poderia ter feito, eu pensei da mesma maneira. Porque o meu corpo desenvolveu a dança da mesma maneira de quem estava lá antes de mim. Isso é entender o fundamento. Então, a identidade está em tudo isso. Aí, depois, você precisa de uma identidade dentro desse universo. O planeta Terra, cada um tem a sua. Todo mundo é ser humano, então, todo mundo é locker, mas todo mundo precisa da sua identidade dentro do locker. Então, você aprende isso, e a forma como você se move, a sua herança cultural que seja, a forma como você balança o cabelo, o que você anda, você tem uma perna menor, tudo isso vai modificar a sua dança. Porque a nossa dança não é como o balé clássico, que até a linha do corpo e a cintura é medida para saber se você vai ser um bom bailarino ou não. Olha a ponta do seu pé para ver se tem um padrão. Não, a gente tem padrões de movimentos, porque veio antes, porque formatou a dança. Mas ninguém disse que a gente não pode criar a partir daí. Então, muitas coisas que a gente já faz hoje no pop, rock e hip hop, já é da segunda e terceira geração já. Não é nem dos The Lockers. Tem um monte de passo que a gente faz que é da segunda, da terceira geração. Tem coisa que a gente faz que já foram caras que dançam só há 5 anos atrás e já virou comum todo mundo fazer um passo do Go-Go Brothers. Mas o Go-Go Brothers não são pioneiros do locking. Então, assim, essa é a prova de que a gente está em constante evolução. Só que a identidade da dança é uma coisa. Ela está relacionada a aprender esses fundamentos para você se inserir nela. Mas depois eu tenho que buscar a sua identidade dentro dela, dentro do estilo que você escolheu. Isso não é só para reconhecimento, para fama, mas sim para reconhecimento, para você se sentir colaborador. Eu só para terminar, eu me lembro de uma época que eu comecei a frequentar os festivais de dança, em que grupo de estridência era estritamente coreográfico, Era grupos de 30, 40 pessoas dançando uma coreografia do começo até o fim, onde não tinha individualidade. Se trocasse os 30 e viesse mais 30 e dissesse que era o mesmo grupo, ninguém saberia, porque na verdade era só coreografia e linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, e acabou. Era isso. Então nessa época, eu acho que a gente não tinha como ter uma identidade. Tinham coreógrafos que tinham identidades, mas não pessoas. Hoje, cada um dentro de um grupo dança de uma maneira. Quando você vê o Chemical, o Ivo tem uma maneira, a Nath tem uma, o Diego e o Smile, mas quando dança a coreografia, por todos conhecerem essa identidade única de fundamentos, eles têm uma unidade. Mas cada um tem uma identidade quando sola ou mesmo quando faz a coreografia. Então, eu acho que é isso. Então, é só para tentar passar por cima dessa coisa de aprender o que veio antes, que na verdade eu sinto que ainda há uma insistência sempre das pessoas não aprenderem o que veio antes, com quem veio antes, ou por que aprender isso, eu posso fazer o meu pop. Não, faz a sua dança então, faz com o seu nome, com o seu jeito de se vestir, cria toda uma cultura do zero. Mas quando você vai se inserir num universo que existe, você tem que aprender para chegar e poder contribuir. Eu vou até repetir alguma coisa que o Frank falou. Eu acho importante, respondendo ao questionamento do Smile, a pressa faz com que a gente pule a etapa de entender a identidade da dança. A dança tem a identidade, é o que o Frank estava falando, e depois disso é que a gente vai encontrar a nossa. Então, se você tiver pressa, você vai pular a identidade da dança. E tem mais, a sua identidade não deve ser uma busca tão consciente, isso tem que acontecer como um resultado do processo, não é o seu objetivo. O seu objetivo é dançar. Só que se você tiver vivência suficiente, ou seja, tempo participando e vivendo essa dança que você está se dispondo a aprender, esse resultado vai aparecer. Todos nós copiamos quando começamos a dançar, todos nós. Ninguém começa, não sai leite de pedra. A gente precisa começar com alguma referência. E só vai acontecer a identidade se você der esse tempo. E se pular a identidade da dança, aí sim. Aí o problema é esse. Você já começa a querer ser alguém em cima de uma dança que você acha que está fazendo, mas nem a dança você entendeu quais são as características, de onde ela vem, como é que ela funciona. Tem que entender as duas coisas, né?
também referente ao que você tinha falado do RG e da identidade, de como idêntico. Eu acho que no coletivo ou no individual, quando você dança em grupo, você tem uma identidade do grupo que se constrói a partir da identidade individual de cada um, como o Frank colocou também. Só que eu acho que tem um ponto que é muito importante, que são os tipos de lugares que estão promovendo hoje a cultura e como ela está acontecendo. Porque, por exemplo, você vai fazer uma aula de hip-hop, você vai fazer uma aula de rock, você vai fazer uma aula de pop, sei lá, do que você for fazer a aula. Durante o período você reproduz as coisas. Só que quando existe uma diferença de como você dança e de como você entende a dança. É tudo junto. Mas eu acho que tem um momento que é importante a pessoa que está começando aquilo ali, ela entender o que ela está fazendo. E aí ela vai buscar os fundamentos, ela vai buscar a história da dança. Quando você vai fazer uma aula em algum lugar ou em algum evento, poucas aulas você tem essa fundamentação. Os profissionais que ministram isso hoje são poucos materiais disponíveis, pessoas que você pode chegar e saber e falar, pô, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. O acesso é restrito no sentido de como ministrar a aula, de onde você vai fazer essa aula. Então, por exemplo, às vezes você pode ir num evento X, você chega lá e você reproduz uma coreografia de alguém, você acabou de reproduzir a identidade daquela pessoa. Isso é importante para você construir, sei lá, coordenação, ritmo e várias outras coisas importantes para você se desenvolver, mas é muito importante você, nas aulas que são disponíveis, essa informação vir junto. Então é importante os profissionais que estão trabalhando hoje se conscientizarem de que a história da dança pode fundamentar melhor os dançarinos hoje para a descoberta da identidade. É isso.